Nunca imaginei que uma simples véspera de Natal pudesse me deixar tão esgotado emocionalmente. Passei 5 anos bancando praticamente tudo na vida do meu filho e da esposa dele, sem nunca reclamar, sempre acreditando que ajudar a família era algo natural. Eu financiava parte da hipoteca, pagava reformas, móveis, contas e ainda tentava manter meu próprio padrão de vida dentro do possível. Mas naquela noite, quando me deram a notícia de que eu não seria bem-vindo à ceia, algo dentro de mim se partiu. Não era só a rejeição, era perceber que todo o meu esforço tinha sido invisível para eles. Isabela, com aquela postura arrogante, disse que eu não combinava com o ambiente sofisticado que queriam mostrar aos convidados. Eu fiquei parado, sem acreditar, sentindo meu coração acelerar e a garganta fechar. No começo, tentei racionalizar. Pensei que talvez tivesse ouvido errado, que fosse algum mal-entendido típico de família em festas. Mas não. Vi nos olhos de Michael e da sogra dele a mesma frieza que sentia nos últimos anos, sempre me tratando mais como um fornecedor do que como pai. Minha mente começou a girar, lembrando cada centavo que havia tirado da minha aposentadoria, cada sacrifício silencioso, cada noite em que economizei para manter a casa deles confortável. Eu estava tomado por uma mistura de raiva e tristeza que parecia queimar por dentro. Foi nesse momento que percebi que não poderia continuar sendo explorado e ignorado, como se minha presença e meu esforço não fossem irrelevantes. A decisão surgiu instantânea. Chega. Depois de decidir que não ia mais ceder, passei algumas horas sozinho, olhando minhas contas, meus extratos, meus recibos. Peguei cada comprovante de pagamento que havia feito para a hipoteca deles, cada nota de reforma, cada fatura de cartão que eu havia assumido silenciosamente, e comecei a organizar tudo. Era assustador perceber o quanto minha vida tinha sido drenada em nome do conforto deles, e senti uma mistura de raiva e alívio que me deixava trêmulo. Liguei meu computador e comecei a montar uma pasta com fotos, comprovantes digitais, mensagens que confirmavam meus pagamentos. Era a minha arma, minha forma de expor aquilo que sempre fora invisível. Cada arquivo que eu salvava parecia pesar no meu peito, mas ao mesmo tempo me fortalecia. Pela primeira vez em anos, senti que estava realmente no controle da situação. Quando terminei, respirei fundo e percebi que ainda era cedo, mas precisava agir antes que a noite chegasse. Mantive a calma enquanto apagava qualquer sinal de minha organização financeira da casa, porque sabia que eles poderiam notar e tentar impedir o que eu planejava. O frio na barriga era constante, uma mistura de medo e antecipação. Sabia que não seria fácil confrontar Michael, Isabela e os pais dela diante de todos os convidados, mas a indignação me dava força. Pensei no quanto eu tinha me humilhado silenciosamente, sempre atendendo a exigências que eles nunca reconheceram, e senti um impulso, e quase físico, de finalmente dar um basta. Quando peguei minha pasta, senti que não estava apenas carregando provas, mas uma parte da minha dignidade que havia sido roubada ao longo de anos. A sensação era esquisita, quase irreal, mas estranhamente libertadora. Passei a tarde me preparando mentalmente. Revi cada detalhe, cada momento em que havia me sacrificado silenciosamente, e pensei em como mostrar para eles que minha ajuda não era mera gentileza, mas algo que mantinha todo o conforto daquela casa. Não queria fazer escândalo gratuito, mas também sabia que não podia mais ser ignorado. O peso da frustração e da humilhação me deixava inquieto. Caminhei pelo meu apartamento mais do que de costume, mexendo nos papéis, nos extratos e nas fotos, garantindo que tudo estivesse em ordem. Senti meu coração bater acelerado quando percebi que finalmente poderia expor a verdade, que cada esforço, cada centavo e cada noite sem dormir tinha um valor que eles nunca quiseram enxergar. Era hora de
transformar todo o ressentimento acumulado em algo concreto que ninguém pudesse ignorar ou manipular. Enquanto me arrumava para a ceia, ou melhor, para aquilo que deveria ser a ceia, mesmo sabendo que eu não era bem-vindo, a ansiedade e o frio na barriga só aumentavam. Cada passo até a porta parecia pesar toneladas. Cada movimento carregava a tensão de um confronto que eu não poderia evitar. Pensei em como eles iriam reagir quando eu mostrasse tudo, e isso me dava uma sensação estranha de poder, misturada com medo de que eles tentassem me intimidar ou minimizar minha presença. Ainda assim, algo dentro de mim dizia que eu não podia voltar atrás. As luzes da cidade piscavam do lado de fora, enquanto eu respirava fundo, segurando minha pasta cheia de provas, consciente de que aquele dia poderia mudar tudo. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava sendo explorado. Eu estava no controle. Quando cheguei à porta, senti uma mistura de nervosismo e raiva que me deixava tenso da cabeça aos pés. O som das vozes, risadas e música dentro da casa me golpeou como se eu estivesse entrando em um mundo que sempre me excluiu. Isabela veio até a porta com aquele sorriso falso, tentando me acolher, mas eu percebi imediatamente o tom condescendente em seus olhos. Michael estava ao lado dela, olhando para mim como se eu fosse um estranho que ousou aparecer, e os pais dela já me encaravam com aquele olhar avaliador, típico de quem acredita que está acima de todos. Eu carregava minha pasta discretamente, quase como se fosse um escudo, sentindo cada passo ecoar no hall. A sensação de ser observado e julgado me deu arrepios, mas também uma determinação silenciosa. Hoje, eles veriam a verdade. Dentro da sala, a decoração impecável parecia gritar ostentação e perfeição. E os convidados, quase todos desconhecidos para mim, conversavam animados, ignorando minha presença. Cada detalhe do ambiente parecia projetado para me excluir, para deixar claro que eu não pertencia àquela atmosfera que eles chamavam de sofisticada. Sentei-me em silêncio por alguns minutos, observando a mesa, os talheres impecáveis, os enfeites caros, e senti uma pontada de nojo e revolta. Meu olhar passava da comida aos convidados, mas minha atenção se prendia mesmo em Michael e Isabela, que riam e conversavam como se eu fosse invisível. Era desconfortável, humilhante, mas ao mesmo tempo me fortalecia. A hora de agir estava chegando e eu precisava manter a calma até o momento certo de expor tudo. Enquanto esperava o momento certo, percebi cada pequeno gesto deles como uma provocação silenciosa. Michael pegava um vinho caro, Isabela ajeitava os guardanapos com perfeição e os pais dela se entreolhavam, satisfeitos com o clima que tinham criado, ignorando completamente que eu estava ali. Senti um frio intenso na espinha, como se meu corpo estivesse reagindo a uma mistura de medo e adrenalina. Eu sabia que eles não esperavam nada da minha parte, que me imaginavam como alguém que se submeteria às regras deles sem questionar. Mas agora, eu estava prestes a virar a mesa. Cada sorriso falso, cada risada exagerada, apenas reforçava a necessidade de mostrar que todo o meu esforço, cada centavo gasto por anos, não poderia ser apagado por essa farsa de família perfeita. Comecei a organizar mentalmente o que faria. Minha pasta estava ao meu lado, quase imperceptível, mas cada documento dentro dela representava anos de sacrifício e negligência emocional. Eu podia sentir o peso da responsabilidade sobre meus ombros, mas também um senso de justiça que há muito não sentia. Olhando para os convidados, percebi o contraste. Eles estavam ali para celebrar, mas eu estava ali para expor a verdade. A sensação era estranha, como se eu estivesse andando por uma linha tênue entre o que era aceitável socialmente e o que era necessário moralmente. Meu coração batia forte, minhas mãos suavam, e ao mesmo tempo senti um controle que nunca havia sentido antes. A hora estava chegando, e eu sabia que não podia recuar agora. Quando finalmente falei,
Todos se silenciaram de repente e senti um arrepio percorrer meu corpo. Segurei a pasta e a abri na frente deles, com mãos firmes apesar da tensão. Comecei mostrando os extratos bancários, cada pagamento que havia feito para a hipoteca, cada fatura de cartão que eu havia assumido, cada reforma que financiei sem nunca pedir nada em troca. A expressão de choque no rosto de Isabela era indescritível, e Michael parecia perdido, como se estivesse tentando entender que aquele homem silencioso e submisso que sempre conheceu tinha desaparecido. Senti uma mistura de raiva, alívio e tristeza. Por anos fui ignorado, humilhado, explorado. E agora finalmente podia mostrar que minha generosidade tinha limites e que eles nunca poderiam apagar minha contribuição. Os convidados olhavam em silêncio, alguns trocando olhares constrangidos, outros claramente desconfortáveis, mas ninguém ousava interromper. Eu continuei mostrando fotos recibos, mensagens confirmando pagamentos, contas quitadas, tudo documentado meticulosamente. A tensão na sala era palpável. Podia ouvir a respiração contida de alguns, o tilintar de talheres nervosos e o murmúrio baixo de quem não sabia onde se colocar diante da situação. Isabela tentava disfarçar a vergonha, ajeitando o cabelo, desviando o olhar, mas eu via cada gesto dela. Meu coração acelerava, mas minha voz permanecia firme, cada palavra carregada de anos de ressentimento. Pela primeira vez eu sentia que tinha o controle absoluto e que finalmente eles estavam vendo o impacto real de suas atitudes e ingratidão. A cada documento que eu mostrava, via a cor subir no rosto de Isabela, e Michael começou a suar, mexendo nervosamente nos talheres. Os pais dela, que sempre me olharam com superioridade, agora não conseguiam disfarçar o constrangimento e era quase palpável a vergonha deles. Senti uma estranha satisfação, mas também uma pontada de tristeza, porque essa era minha família, e tudo tinha chegado a esse ponto por anos de manipulação e falta de reconhecimento. Por alguns segundos, o silêncio na sala foi total. Apenas eu respirando e batendo os dedos nos papéis para manter a atenção em cada ponto que eu queria que ficasse claro. A sensação era de estar pisando em terreno desconhecido, mas finalmente fazendo justiça de um jeito que ninguém poderia contestar. Michael tentou interromper, gaguejando algo sobre isso ser exagero e não precisava expor assim, mas eu o ignorei, mantendo o olhar fixo nele. Isabela lançou um olhar desesperado para os convidados, provavelmente esperando algum aliado, mas todos estavam mudos, chocados demais para falar. O peso da situação caiu sobre todos, como uma onda que ninguém podia deter. Eu sentia cada segundo, cada respiração e, ao mesmo tempo, me sentia mais vivo do que em anos. Era estranho. A raiva que queimava dentro de mim se misturava com um alívio silencioso. Um sentimento de que, finalmente, eu estava sendo ouvido. Não apenas com palavras, mas com provas irrefutáveis de tudo que havia feito e do quanto haviam me explorado. No auge do confronto, percebi que não eram apenas eles que estavam incomodados. Os convidados começaram a cochichar, trocando olhares confusos e constrangidos. O clima sofisticado que Isabela tanto queria manter se despedaçava diante de todos. E a frustração que sentia anos atrás agora se transformava em algo quase físico. Cada documento que eu mostrava parecia gritar minha indignação silenciosa, e era como se todos pudessem finalmente ver o quanto eu havia me sacrificado para manter aquela vida confortável para eles. Vi Isabela cerrar os dentes, tentando controlar o rosto, mas era impossível esconder a vergonha. Michael recuou, como se estivesse tentando se esconder atrás da mesa, e senti uma pontada de compaixão misturada com desprezo. Anos de exploração e agora a humilhação pública. Em certo momento, Isabela tentou me interromper novamente, desta vez levantando a voz.
exigindo que eu parasse, que aquilo era inapropriado. Mas algo dentro de mim quebrou qualquer hesitação. Eu estava cansado de ser ignorado, cansado de ser manipulado, cansado de ser invisível. Mostrei cada detalhe, cada pagamento, cada reforma, cada gasto que assumi silenciosamente e, ao final, coloquei tudo sobre a mesa, diante de todos. O silêncio foi absoluto, pesado e parecia esmagar cada sorriso falso que eles tentaram manter. Eu sentia o coração acelerado, o queimando de raiva e alívio ao mesmo tempo, consciente de que aquele momento jamais seria esquecido, nem por mim, nem por eles. A sala estava tensa, estranha, e por um instante eu temi que algo saísse do controle, mas algo dentro de mim me manteve firme. A expressão de Isabela era indescritível, um misto de raiva, vergonha e incredulidade. Michael mal conseguia olhar nos meus olhos, parecia estar tentando se esconder, mas era tarde demais. Os pais dela respiravam pesadamente, tentando manter alguma compostura, mas eu via claramente que se sentiam expostos, envergonhados por todo o teatro que haviam montado. Os convidados olhavam em volta, alguns ainda sem acreditar no que estava acontecendo, como se tivessem assistido a um espetáculo que ninguém planejou. Cada risada nervosa ou cochicho que surgia apenas reforçava minha sensação de justiça. Por anos, eu havia carregado aquela casa nas costas, e agora todos estavam vendo o peso da minha contribuição, que eles sempre trataram como se eu fosse obrigação. Enquanto olhava para cada um deles, senti uma estranha mistura de poder e vulnerabilidade. Eu estava no controle, sim, mas também exposto de uma forma que nunca imaginei. As emoções eram confusas, raiva por ter sido ignorado, tristeza por ter me permitido ser explorado, mas também um alívio silencioso e profundo por finalmente mostrar a verdade. Isabela tentou me pressionar mais, pedindo que buscasse seus pais no aeroporto ou resolvesse outras pendências, mas agora eu simplesmente ignorei. O silêncio e o olhar pesado que lancei deixaram claro que nada mais seria como antes. Pela primeira vez em anos, eles precisavam lidar com as consequências de sua própria dependência do meu dinheiro e da minha boa vontade. Depois de expor cada detalhe, comecei a recostar na cadeira, sentindo um peso enorme sair dos meus ombros. O silêncio ainda pairava sobre a mesa, pesado. E pela primeira vez eu senti que ninguém ali poderia me manipular ou me humilhar novamente. Os olhares de Isabela e Michael eram de derrota, mas nenhum deles ousou levantar a voz ou contestar os fatos que eu havia apresentado. Os convidados permaneciam imóveis, como se estivessem assistindo a uma cena que nunca esperaram presenciar em uma ceia de Natal. O contraste entre o clima que eles tentaram criar e a realidade que eu revelara era gritante, e isso me deu uma sensação estranha de poder. Não um poder agressivo, mas o poder de finalmente ser visto e ouvido. Respirei fundo, percebendo que toda a atenção acumulada ao longo de anos estava agora condensada em alguns minutos. Eu tinha mostrado a verdade, revelado a hipocrisia e a ingratidão deles, e o peso da manipulação finalmente caiu sobre eles. Por alguns instantes, senti quase uma paz estranha, como se todo o trauma silencioso que carreguei tivesse encontrado um fim. Não era vingança física, nem humilhação cruel gratuita. Era justiça, simples e direta, que ninguém poderia contestar. E mesmo com todo o impacto emocional, eu percebia que havia me transformado. De alguém explorado e invisível para alguém que finalmente retomava o controle da própria vida. Após alguns minutos, a ceia parecia congelada no tempo. Ninguém se mexia, ninguém respirava direito, e o clima que Isabela e os pais dela tanto tentaram controlar simplesmente desmoronou. Foi estranho, quase surreal. A sala estava cheia de pessoas, mas o silêncio parecia engolir tudo. Michael desviava o olhar. Isabela
Parecia presa em uma mistura de raiva, vergonha. E os convidados não sabiam onde se colocar. Eu percebi que não precisava dizer mais nada. Tudo o que eu queria que fosse revelado estava claro, visível. E agora todos precisavam lidar com isso. Pela primeira vez, senti que meu próprio valor não dependia do reconhecimento deles. E isso me deu uma sensação profunda de liberdade, mesmo que acompanhada de um arrepio incômodo que eu não conseguia explicar. Então, tão abruptamente quanto começou, a tensão pareceu evaporar. Isabela virou-se para falar com alguém, Michael começou a mexer no celular e os convidados lentamente retomaram suas conversas, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que nada seria igual. Saí da mesa, senti meu corpo leve, mas ao mesmo tempo confuso, porque aquilo que acabara de acontecer parecia impossível de digerir completamente. Não houve gritos, nem confrontos físicos, apenas um silêncio carregado de significado que desapareceu como fumaça. Eu ainda não consigo explicar completamente o que senti naquele momento, mas sei que nunca vou esquecer. Algo mudou naquele dia, algo que ninguém poderia apagar, nem mesmo eles. Nos minutos que se seguiram, fiquei sentado sozinho na sala, observando os restos da ceia e o olhar das pessoas ao redor. Era estranho ver a normalidade retornar tão rápido, como se nada tivesse acontecido, mas eu sabia que algo dentro de todos tinha mudado. A sensação era de que eu tinha dado um golpe silencioso, invisível, mas poderoso. Uma justiça que ninguém contestar, podia, nem mesmo eles. Me senti exausto, mas ao mesmo tempo mais inteiro do que em anos. Pela primeira vez, percebi que meu valor não estava ligado a favores, dinheiro ou aprovação, e que meu silêncio havia sido quebrado de forma definitiva. Quando me levantei para ir embora, a atmosfera parecia a mesma do início da noite, mas diferente, pesada, como se cada um carregasse agora o peso de sua própria hipocrisia e ingratidão. Saí da casa com a pasta ainda nas mãos, sentindo que aquele dia havia terminado tão de repente quanto começou, sem explicações, sem confrontos finais, apenas com a verdade exposta e a mudança instalada silenciosamente. Até hoje, não consigo explicar completamente a forma como tudo aconteceu, nem o silêncio que se seguiu depois do meu confronto. Mas sei que aquele dia marcou não apenas minha vida, mas também a deles. E pela primeira vez em muito tempo, senti que eu finalmente tinha o controle da minha própria história.